E quero dizer que representando 3 movimentos dos quais eu participo mais diretamente agora: o Coletivo Juristas pela Democracia, a Associação Juízes pela Democracia, que é uma associação já de 25 anos, nacional, e o Movimento de Democracia Participativa, que nós criamos há 3 anos atrás. Muitos daqui fazem parte, inclusive o companheiro Ibiapina, a companheira Nazaré, a Ângela, enfim, muitos que estão aqui. Olha, eu gostaria nessa minha fala, digamos, tentar responder um pouco uma pergunta que me foi feita pelo Ibiapina, uma indagação que ele fez, que eu acho que muita gente quer fazer também, sobre a questão da legalidade desse processo. Como é que termina mesmo esse processo do Lula? É possível que os tribunais anulem esse processo? Esse processo é de fato nulo? Companheiras e companheiros, queridos e queridas, até as pedras aqui da rua sabem que este processo judicial que o nosso presidente Lula sofreu, assim como o processo do impeachment da presidenta Dilma, são farsas do começo ao fim. Farsas do começo ao fim. Não são processos, são farsas. O presidente Lula é um perseguido político como nenhum outro na história deste país, do mundo, neste século. Comparável, talvez, aos perseguidos dos processos de Moscou, né? Que implantaram decisões extremamente graves e que repercutiram nos destinos daquele país e de outros países e de outras lutas pelo socialismo. Eu gostaria que o companheiro não me atrapalhasse, por favor. Então, companheiras e companheiros, o processo do presidente Lula, ele é nulo do começo ao fim. Começa pelo foro competente. O foro competente não é o de Curitiba, é o de São Paulo. Por quê? Porque o suposto envolvimento do Lula na compra do triplex, o suposto envolvimento do Lula no triplex, se deu aonde? Se deu em São Paulo, na praia de Guarujá. Então, o foro competente era o foro de São Paulo. Por que, então, que o foro está sendo em Curitiba? Porque é uma fraude. É uma fraude. O golpe se articulou de tal maneira que faz uma fraude tão escandalosa e funciona. Por que funciona? Porque o golpe, os golpistas nacionais e internacionais articularam um Congresso corrupto disposto a aprovar qualquer coisa. Conseguiram unificar a mídia, a grande mídia, para uma narrativa única. O PT é ladrão, o Lula é ladrão, o PT é ladrão, fora PT, fora Dilma, fora Lula. Conseguiram articular esses dois elementos, o Congresso corrupto, o empresariado também fechado nessa narrativa, e uma mídia que cobre o país inteiro o tempo todo, todas as televisões, todas as rádios, inclusive do interior, e jornais, dizendo a mesma coisa. E o povo não tem mídia alternativa, lamentavelmente, para dizer alguma coisa que não seja aquilo que eles mentem o tempo todo. Para combinar, o judiciário comprometido, porque se falhar no primeiro momento, se falhar no segundo, se falhar no terceiro, no quarto o judiciário fecha, foi o que está acontecendo agora. Ibiapina, as pessoas me perguntam, no começo, viu, companheiro Ibiapina, no começo as pessoas perguntavam, eu mesmo achava que esse processo, de tão escandalosamente nulo, ele seria anulado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Porque as pessoas devem ter uma certa preocupação com seus currículos e ficar na história com algum tipo de... como um cidadão honesto. Pensava eu, na minha ingenuidade, digamos assim, que aqueles juízes desembargadores de Curitiba pudessem reformar aquela sentença nojenta do seu Moro. Nada. Ao contrário, não só aprovaram, né, não só confirmaram a sentença, como aumentaram a pena. De tal maneira que o Lula não sai tão cedo e ficaria inelegível, iria para a chamada lei da ficha suja. Então eu também pensava que pela composição do Supremo Tribunal Federal, muitos deles indicados pelo próprio Lula e pela Dilma, supostamente democratas,
supostamente honestos, supostamente incorruptíveis, pudessem anular esse processo que é, como disse, escandalosamente duro do começo ao fim, começando pelo foro que não é competente, por provas que não foram produzidas, por transação que o Lula não fez, por tudo que todo mundo já sabe e não precisa dizer mais. Pois bem, hoje, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal não vai anular esse processo. Não vai anular esse processo. Não vai anular esse processo, porque esses ministros, que foram indicados, muitas deles, até pelos nossos companheiros, infelizmente se mostraram frágeis e acabaram se comprometendo com essa narrativa estúpida, né, de condenar um homem inocente, como poucos da história da humanidade. Pois bem, então o que fazer? O que fazer é aquilo que nós estamos fazendo aqui, agora. Ir para a rua, conciliar o povo, ganhar o povo para a narrativa de que nós estamos diante de um golpe do capitalismo internacional, associado aos interesses dos capitalistas locais, para destruir os poucos avanços que tiveram os trabalhadores na Constituinte de 1988 e que acabou com a eleição de Lula e da presidenta Dilma, que ainda é a presidenta da República hoje, porque isso que está aí é uma farsa, ainda é a nossa presidenta, a Dilma, hoje. Pois bem, com todos aqueles avanços que aconteceram nesse momento, pudessem ser destruídos, como de fato estão sendo destruídos. Temos que ir para a rua, fazer o que estamos fazendo aqui, concitar a população, chamar a reflexão, mostrar que essa narrativa do golpe, né, que iam arrumar o país, que iam criar empregos, que iam gerar renda, não sei o quê, que isso é falso, na verdade. O que eles queriam era destruir a classe trabalhadora. Mas nós também temos que ir construindo outras perspectivas, porque com certeza o Lula não sairá fácil da prisão. Lula não sairá fácil da prisão, como também não será fácil o Lula ser candidato de fato à presidência da República e se eleito governar o país da prisão. Não é fácil. Vai ter um confronto aí, professor. Vai ter um confronto aí. Vai ter um confronto sim, porque o Lula, pela lei, pode sim ser candidato, pode sim fazer campanha e pode sim ser presidente da República, pela lei que existe hoje. Como pela lei que existe hoje, a decisão do desembargador Favretto devia estar vigorando e o Lula solto. E o Lula está preso. Está preso por quê? Porque nós estamos numa ditadura da elite brasileira. Não é mais uma ditadura militar, como pela Luiziane Lins, que está chegando. É uma ditadura da elite econômica, da elite cultural, da elite que está no governo, burocrática do governo da nação. E esta elite não vai abdicar do governo com facilidade. Nós temos, professor, que já pensar em outras perspectivas. Porque o confronto no limite da legalidade vai chegar um momento que vai se esgotar, vai se esvair. E nós vamos para onde? Em 64, nós tivemos o mesmo processo. Nós começamos a desgastar a ditadura militar. Em 65, 66, 67, 68 veio o golpe bravo, né, que foi o AI-5, que nos colocou todos na clandestinidade ou nas prisões. E aí não teve jeito. As pessoas, nós não tínhamos mais condição de lutar na legalidade democrática, no Estado Democrático de Direito, que já não existia naquela época, mas a gente forçava e lutava. A gente teve que ir para a clandestinidade e sair para a luta armada mesmo, que foi a única forma que se teve naquele momento de enfrentar o governo militar. Então nós estamos indo no caminho semelhante. Se o Lula pudesse ser candidato, se efetivamente for candidato, se for candidato e ganhar a eleição e governar o país, o Brasil poderá sim seguir no rumo da democracia, no caminho da legalidade da democracia. Mas se o Lula não puder ser candidato, se o governo futuro for um governo de golpistas, não sei se a gente deve se limitar a apenas falar nas praças. Companheiros e companheiras, vamos à luta. Vamos à luta, vamos eleger os candidatos do PT, do PCdoB, do PSOL, dos partidos de esquerda, porque nós precisamos de parlamentos cheios de democratas. Nós estamos tendo uma lição gravíssima, pesadíssima,
quer contar hoje com um parlamento de corruptos, de vendilhões da pátria, de entreguistas que estão entregando o patrimônio nacional. Nós só vamos consertar isso dentro da democracia, se elegermos os nossos companheiros, se elegermos pessoas comprometidas com as nossas causas, com as causas dos trabalhadores. Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. A Casa Vermelha apoia a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar as comunicações no nosso país. Até a próxima.